E agora aqui está uma pergunta. Se a escolha interna no indivíduo já foi feita, porque a informação que nós passamos neste momento é que todos os indivíduos conscientes já tomaram as suas decisões dentro, esta escolha já foi feita, com respeito a que rumo ele vai tomar. Se ele vai seguir as forças involutivas que vão levá-lo para planetas mais primitivos do que a Terra, ou se ele vai seguir as forças evolutivas e vai entrar nas forças e nas leis de uma evolução superior ao atual nível evolutivo da Terra. Esta escolha já está feita dentro dos indivíduos. E aqui se pergunta, se essa escolha já foi feita pelo ser interno, que poder de decisão tem a personalidade? A personalidade tem livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, a personalidade vai aprendendo a escolher. Quando a personalidade vai aprendendo a discernir e a escolher por aquilo que é evolutivo, e vai aprendendo a abandonar aquilo que é menos evolutivo, então a partir daí, este centro mais interno que faz as escolhas profundas, este centro começa a controlar mais as forças da personalidade. E quando esse centro percebe que a personalidade, através das suas escolhas e através do seu discernimento, já se tornou mais positiva do que negativa, então este centro interno pode já tomar decisões bem claras com respeito à lei evolutiva superior, porque aí ele já tem esta possibilidade, porque ele já controlou o suficiente os seus veículos temporários, ou já controlou as forças terrestres que ele necessita para reencarnar aqui na Terra. Então, mesmo que uma personalidade ainda esteja em conflito, porque ela ainda tem livre-arbítrio, ela ainda não aprendeu a discernir totalmente, mas se ela já passou de uma certa margem de segurança, e se ela, como o próprio livre-arbítrio e como o próprio discernimento, já passou do limite e já ingressou no campo positivo da evolução superior por sua livre e espontânea vontade, então a partir daí esta personalidade pode ser atraída e pode ser mais controlada. E podem ser apresentadas para esta personalidade provas, circunstâncias evolutivas de purificação para que ela cumpra com mais segurança e rapidez aquilo que ela decidiu. Então aí, se ela já é capaz de suportar esta dinamização, então esses níveis superiores começam a mandar as provas que facilitarão ao ser todo caminhar mais rapidamente e entrar nos ciclos de evolução superior, nos ciclos de evolução superiores, com mais dinamismo e não seguindo a evolução natural que seguiria se não tivesse tomado essas decisões. Enfim, uma decisão evolutiva que a personalidade tome, isto libera a alma, libera o centro interior para a evolução superior. Porque aí ele já pode mandar para os mundos tridimensionais as provas e a purificação que dinamizará o processo de sutilização desta personalidade, para que ela possa compreender, para que ela possa captar, para que ela possa finalmente saber o que ela veio fazer aqui, o que este ser interior está fazendo aqui. Então uma personalidade tem muito poder de decisão, enquanto o homem não está realmente decidido pela evolução superior.
Mas quando esse homem decide pela evolução superior, este poder de decisão a personalidade transfere para esse núcleo mais interno. E ela se torna mais dócil, porque ela sabe muito bem a esta altura que o que ela sabe do seu próprio caminho é nada ou quase nada. E que para ela caminhar no ritmo que ela já quer, que ela já deseja, que ela necessita da guiança, que ela necessita da orientação e que ela necessita da luz de um plano superior, aonde as leis evolutivas superiores são conhecidas. Porque aqui no mundo tridimensional, as leis evolutivas superiores não são conhecidas. Aqui as leis conhecidas são as leis da evolução física e as leis da evolução emocional e mental, mas não as leis supramentais ou as leis espirituais ou as leis divinas, que são outras. Então, esta pergunta, se a minha personalidade pode decidir, pode decidir o quanto ela quiser, depende do ponto em que ela está. Se ela já percebeu que toda e qualquer decisão que ela tome deve ser colocada à luz de uma decisão maior que está no outro plano, ela pode decidir tranquilamente. Mas se ela ainda está no ponto ou naquela tendência de decidir por si, de decidir com base na sua experiência das encarnações anteriores, então esta personalidade, ela está praticamente desligada de um caminho evolutivo superior por enquanto. E aqui, o que quer dizer, se vos arrependeres, que ainda há tempo de passar a ponte, e amanhã pode ser tarde. Isto é uma frase que está em um dos livros que nós estamos estudando. Por arrependimento, no sentido espiritual, nós não entendemos a mesma coisa que é compreendido no nível humano. Porque em nível humano, a pessoa se arrepende, chora e fica chorando arrependida e nada faz. Isto é uma posição negativa e isto não tem o menor valor espiritual dentro das leis superiores. O arrependimento, do ponto de vista espiritual, é a constatação da situação que a gente mesmo produziu. E quando se constata que situação nós produzimos, imediatamente se cria uma situação oposta para equilibrar aquela. Isto é que é arrependimento. Porque se o indivíduo só se lamenta e chora sobre o que ele fez, isto tem valor negativo. Isto só serve para deprimi-lo, para perturbar o seu equilíbrio magnético, para baixar o seu nível astral, para baixar o seu nível mental e para levá-lo à depressão. E isto é muito usado na superfície da Terra. E isto não tem o menor valor evolutivo. Pelo contrário, isso leva o indivíduo a uma maior dificuldade perante ele mesmo e perante as leis evolutivas e perante o serviço. Agora, se o indivíduo reconheceu aquilo que ele produziu de desequilibrado, e se ele imediatamente começa a produzir atos contrários para equilibrar o universo naquele desequilíbrio que ele fez, então este indivíduo é considerado um indivíduo arrependido, realmente. E este indivíduo, como diz aqui, passa a ponte, isto é, ele entra no seu ciclo evolutivo sucessivo. Ele, equilibrando aquilo que ele produziu de desequilibrado, ele se liberta do nível cíclico no qual ele estava estabelecido e ele entra num outro ciclo. E aí lhe virão novas provas, novas possibilidades
virá uma nova realidade. Isto é que é passar a ponte. É sair do nível no qual, onde a gente tem as provas, para um outro nível. Mas esta transferência, a passagem desta ponte, só é possível quando nós realmente nos arrependemos, entre aspas. Não quando perdemos tempo em chorar e em pedir perdão, mas quando realmente a gente produziu uma ação oposta àquela produzida antes e que finalmente vai equilibrar o que foi feito. E aí se passa para um outro nível e se começa um ciclo novo. E aqui a pessoa quer saber o que quer dizer pode ser tarde para isso. O que quer dizer pode ser tarde? Isto é tarde de um ponto de vista cíclico, porque nós evoluímos através de ciclos. Existe uma evolução cíclica. E quando se abre um ciclo, vem uma série de oportunidades cíclicas, próprias daquela época, própria daquela situação cíclica. Então, dentro daquele ciclo, todos os indivíduos têm as oportunidades que o ciclo traz. E quando vai chegando no final do ciclo, todos os indivíduos que usaram, que aceitaram e que desenvolveram as oportunidades evolutivas que o ciclo trouxe, estes indivíduos, por terem desenvolvido todas essas oportunidades e por terem colaborado na lei evolutiva naquele ciclo, estes indivíduos passam para o ciclo seguinte. E aqueles que não colaboraram com a lei evolutiva repetem o mesmo ciclo. Repetem o ciclo de oportunidade. Então, quando se diz que é tarde, é para aqueles que vão repetir o ciclo, porque não tiveram uma adesão suficiente à lei evolutiva e, portanto, não seguem a corrente evolutiva que vai para um ciclo seguinte, mas fica com a corrente evolutiva que vai repetir o ciclo. É neste sentido que o livro fala disto. E quais as consequências que isto traz para o ser? A consequência básica é que a mônada do indivíduo, ou o eu superior do indivíduo, o ser cósmico, o ser espiritual que está ali naquele indivíduo, este ser tem que repetir as suas experiências. Ele tem que refazer as suas experiências. Claro que aplicando aquilo que ele aprendeu e aplicando a experiência que ele teve naquele mesmo ciclo. Geralmente, os indivíduos que não passam para os ciclos seguintes, mas que permanecem repetindo o mesmo ciclo, quando involuem, é um dos sentidos da palavra evolução, quando involuem e começam o ciclo de novo, como estão repetindo, como são repetentes, esses vão ser os líderes daquele ciclo. E vão ser os líderes daqueles que nunca fizeram aquele ciclo. De forma que isto tudo é muito relativo e existe evolução para todos. Existe uma oportunidade para todos. Isto dentro da lei do amor, que é a lei que rege o sistema solar. E é claro que os indivíduos que vão repetir o ciclo, porque eles não conseguiram um nível de um impulso que os levasse para o ciclo seguinte, mas que eram indivíduos positivos, esses vão ser os guias do ciclo que recomeça. E aqueles que são negativos vão ser os maiores instrumentos de prova para aqueles que recomeçam.
ou por aqueles que começam naquele momento. Mas este quadro dos positivos e dos negativos na nova Terra vai ser bem diferente. Porque, como nós já sabemos, neste confronto final que vai haver agora entre as forças evolutivas e as forças negativas, as forças involutivas, a partir deste confronto, a maioria das forças negativas vão ser transmigradas do planeta. E os ciclos terrestres não serão mais tão dolorosos, digamos assim, como foram até agora, na evolução terrestre, na evolução tridimensional da Terra. E qual a importância disto acontecer antes da purificação? Claro, porque a lei da purificação, ela age e a purificação vem exatamente para romper ou para dissolver todos os obstáculos que ainda não foram dissolvidos e nem rompidos. Ela vem para destruir tudo aquilo que era obstáculo que não foi destruído. Então, quanto mais houver uma purificação consciente e uma purificação espontânea, voluntária no indivíduo, o indivíduo está com isso colaborando com a lei da purificação, porque ele já está preparando o caminho dentro dele e o papel da lei da purificação dentro dele é um papel bem mais suave. E aí a lei da purificação pode trabalhar outras coisas, nele e fora dele. Então o indivíduo que se propõe a se autopurificar espontaneamente, este indivíduo é um colaborador da lei de purificação. Ele está usando o processo que a lei da purificação usa voluntariamente. Então ele está cooperando com esta grande lei que agora na Terra está fazendo um trabalho libertador. Tanto libertador das coisas mais grosseiras, quanto libertador também daqueles resíduos que muitos homens, inclusive autoconvocados, ainda têm para ser purificados. Então esta lei virá libertá-los desses resíduos, inclusive. E eles então terão uma entrada muito mais livre nos planos superiores de consciência. E aqui se pergunta, uma pergunta que diz por que nós nunca falamos em anjo da guarda. E segundo, se o anjo da guarda é uma das 7 mônadas do indivíduo. São duas questões que estão muito presentes. Nós não falamos de anjo da guarda porque isto que é conhecido com este nome é uma energia de uma evolução paralela à evolução humana que se dispõe a acompanhar e a ajudar e a seguir o homem enquanto o homem não se torna autoconsciente. Então, quando o homem vai se tornando autoconsciente, esta energia de uma evolução paralela se libera e vai cumprir outra tarefa. Então, à medida que o indivíduo vai se tornando autoconsciente, ele vai liberando esta energia de ajudá-lo, porque aquilo que esta energia fazia, o próprio eu interno dele começa a fazer. Então, se nós insistíssemos nisto que se chama de anjo da guarda, que vocês podem compreender isso de infinitas maneiras e como vocês quiserem, se a gente insiste neste ponto, nós ficamos no estágio anterior da humanidade, que não era o estágio da humanidade ter o autoconhecimento, mas é o estágio que ela viveu até agora de ser guiada, conduzida, protegida por esta energia de uma evolução paralela que por uma infinita doação se dispôs a acompanhar
todos os homens, todos os seres, desde o seu princípio até a sua autorrealização espiritual. Mas aqueles que já estão totalmente voltados para a autorrealização, todos aqueles que já estão na abertura para a própria guiança interna, estes já não cuidam mais de anjo da guarda, porque o quanto antes dispensarem esta energia desta evolução paralela para outros trabalhos e para outras tarefas, outras missões, isto é um ato de amor. E esta energia que nos acompanhou desde o princípio, que vocês podem entender como quiserem, repito, nem precisam acreditar em anjo da guarda, entendam como quiserem. Esta energia de uma evolução superior e paralela, que nos acompanhou desde o princípio e que nos trouxe, nos amparando até aqui, certamente a influência desta energia, nos ajudou a chegar na consciência de hoje. Isto é, que nós temos o nosso núcleo de autoconsciência dentro de nós mesmos. Então, com muita gratidão, a gente libera esta energia. E libera tudo o que puder liberar dentro da lei do amor, porque realmente está havendo um remanejamento em toda a energia da galáxia, todos os mundos, todos os sistemas, todas as linhas evolutivas estão desenvolvendo, estão subindo de nível, e quanto mais nós nos abrimos para o desapego de tudo aquilo que foram os esquemas, os processos, os métodos, as verdades, as realidades que nos trouxe até aqui, quanto mais nós abrimos mão de tudo isso, mais nós nos sentiremos conscientes e vivos nas novas dispensações. E isto vão todos juntos. Todas as humanidades, todos os seres, todas as linhas evolutivas, todos os planetas, todos os sistemas solares que estão, neste momento, evoluindo de uma forma bastante mais dinâmica, e isto se sente aqui na Terra. E como surgiu esta fita cassete sobre os mongoloides, também houve perguntas a respeito se os excepcionais, de uma maneira geral, têm que ser tratados com o mesmo trabalho de amor. O amor é algo... O amor é a primeira lei no sistema solar. Todos devem ser tratados com amor. Agora, aqueles que têm um mongoloide diante de si, quando o tratam com amor, vão fazer ponte com o núcleo de amor que ele tem, eventualmente muito mais desenvolvido do que o nosso. E aí vão poder entrar em contato com este amor de uma forma bastante mais fácil do que com algum outro ser que aqui na superfície da Terra é chamado de excepcional, porque aqui na Terra a gente usa o separatismo, a separatividade, então chama um indivíduo de excepcional. Mas mesmo esses seres que aparentemente têm uma situação um pouco diferente da situação das pessoas consideradas normais, entre aspas, então estes seres, tanto quanto as pessoas normais, entre aspas, têm a mesma essência cósmica. São todos semelhantes entre si. Todos têm a mesma essência, no fundo, no seu interno. Então, seja qual for a aparência, a forma, seja qual for a situação externa deste ser, seja qual for, não cabe ao homem, na lei do amor, julgar este ser.
e nem tampouco tentar definir a posição dele, ou tentar compreender o seu ponto evolutivo, porque isto é impossível. Isto não é possível. Dentro da lei do amor, que é uma lei só para todos e que é válida para o sistema solar inteiro, dentro da lei do amor, seja qual for a forma que vocês têm diante de si, vocês podem ver naquela forma a mesma essência que vocês veem dentro de você. Eu estou falando de essência, não estou falando de forma. Porque a lei da essência é uma e a lei da forma é outra. Existe uma ordem formal que precisa ser mantida em benefício do desenvolvimento das essências. Então, o amor não é uma anarquia, bem entendido. O amor é algo ordenado, perfeitamente ordenado. E o amor, à medida que desenvolve a sabedoria, que vem com o exercício do serviço e com o exercício do amor, este amor-sabedoria, que é a energia completa que na Terra praticamente nós não conhecemos, embora ela esteja aqui, este amor-sabedoria, ele é uma inclusão ordenada, é uma inclusão que segue uma ordem. E que ordem é esta? É a necessidade evolutiva de cada ser no ponto em que ele se encontra. Então, o amor é irradiado para o indivíduo segundo a necessidade dele. E quem regula isso é o ser interior. É o ser interior que sabe o que o outro indivíduo precisa. Mas não há a menor chance de vocês darem o que o outro precisa se vocês não estão concentrados e muito firmes e muito visualizando, até com os olhos físicos, se for possível, o próprio núcleo interno, em vocês e no outro. Então, o que a lei do amor faz não é nada que vocês possam prever. E, diante da lei do amor, cada indivíduo tem o seu lugar dentro do universo. E o amor sem sabedoria quer colocar as pessoas no lugar que a gente acha que é o melhor para ela. Ou a pessoa, através do amor sem sabedoria, quer fazer o caminho que ela acha que aquele é o melhor para ela. Mas a lei do amor não é isso. A lei do amor coloca cada um no seu lugar no universo, que é o lugar onde ele pode desenvolver mais. E isto nenhum indivíduo sabe mentalmente, nem emocionalmente e nem etericamente. Isto quem sabe são os níveis profundos do indivíduo que devem ser focalizados com a maior constância, com a maior fidelidade, com a maior abertura e com o maior desapego também. Porque se pode estar focalizando a própria essência interna e a do outro desapegado. E aí cada um começará a fazer a sua síntese. Que certamente não será isso que eu estou dizendo, porque isto é apenas uma estimulação. A síntese que cada um vai encontrando, isto é que é a sua realidade. Não isto que eu estou dizendo. Isto que vocês forem percebendo dentro de vocês. Mas aí precisa que vocês amem esse processo. Que vocês se dediquem a este processo. E que vocês tenham como primeira prioridade realmente esse processo, que é interno. Como vocês estão vendo.